Boa noite com Jesus. Parece que nós estamos em desvantagem aí com o som, mas vamos crer, né? Quarta-feira nós temos um culto aqui que está se tornando um culto muito especial. Eu estou notando essas mensagens pregadas aqui na quarta-feira, principalmente essas últimas mensagens do pastor Elias, salientando principalmente a última. É uma mensagem muito tremenda, muito prática, muito boa, muito edificante para a igreja. Ele falou sobre o vaso de barro, que é o nosso corpo, não é? E às vezes nós damos mais valor ao vaso de barro do que o tesouro que está dentro dele, não é? Agora, quase que respondendo uma pergunta, eu diria o que eu disse conversando com os irmãos lá em João Pessoa: não largue as suas esposas, não larguem, não as deixem. Há circunstância que às vezes, o irmão Branham disse que se um homem deixa uma mulher, ele disse que Deus louva a sua atitude por determinados motivos, não é? Ele chegou a dizer que Deus honra aquele homem. Mas, fora disto, ele disse que primeiro é Deus, segundo é sua família e terceiro é você. E no sentido geral, não larguem suas esposas, não larguem seus maridos. Procurem viver vidas quietas, mansas, humildes, servindo um ao outro como servos de Jesus Cristo. E eu disse ali que às vezes o pai não conta com o apoio da mãe, porque assim que os filhos vão crescendo, há uma tendência, até por falta de sabedoria, se for pôr na balança, há uma parcialidade muito grande da parte, principalmente das mães. Se for pôr na balança, o amor delas pelos filhos é muito maior do que pelo marido. Então eles se sentem marginalizados, eles se sentem até um tanto revoltados, porque nós, os pastores, é que somos os verdadeiros sociólogos, não é? Nós é que temos a verdadeira sociologia. E a gente ouve constantemente as pessoas e seus motivos. Então, eles dizem, para mim parece que só cabe responsabilidade, só responsabilidade, só responsabilidade, só responsabilidade, é só pagar, é só comprar, é só responder. E na hora de dividir o afeto, você fica no prejuízo. É só conta em cima, só cobrança, né? Cobrança, cobrança. E se elas fazem alguma coisa, então aí é que cobram. Mas eu falei até sobre filhos, falei até mesmo sobre menores dirigindo, que é um mal terrível, é um crime um menor dirigir. Quer dizer, uma pessoa sem carteira de habilitação, não precisa ser menor não, basta
pode ser maior de idade, pode ser de 40 anos de idade. É crime dirigir sem carteira de habilitação. Não precisa ser menor de idade, não. É crime dirigir sem carteira de habilitação. É um crime. E se você mata uma pessoa, atropela uma pessoa, você merece 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia. E falando sobre isso, quando terminou a reunião, um irmão me procurou particularmente, disse: pastor, eu ia abandonar a minha família. Eu ia largar. Estava disposto porque eu não suporto mais. Para o senhor ter uma ideia, eu cheguei hoje em casa, um menino com 15 anos tinha saído no carro e bateu o carro por lá, o carro pousou na rua, abandonado lá. E o pior é que a mãe apoia em tudo, a mãe está sempre ajudando, encobrindo e contra mim, a favor deles. E eu sou um homem decidido. Ela não vai pensar que ela vai fazer comigo o que outras fazem com seus maridos, não, por causa de filhos. Eu vou abandoná-la, eu vou largar, se ela continuar a fazer isso. Mas o que acontece, ele disse: por quê? Eu trabalho dia e noite, eu não deixo faltar nada. Quer dizer que é só a responsabilidade em cima de mim, autoridade nenhuma. Eu sou honesto, eu procuro dar do bom e do melhor que está ao meu alcance. Agora, por que na hora da minha autoridade ser burlada, violentada, ela não me ajuda? É uma carga meia-meia, responsabilidade meia-meia. Mas depois do que o senhor falou, do estudo que eu ouvi, então, para mim aquilo foi uma profecia, porque eu estava disposto mesmo a fazer isso. Porque eu usei esse termo aqui: não guarde, não largue suas esposas, não larguem seus maridos. Primeiro Deus, segundo sua família, terceiro você. Pois bem, eu gostaria de dar uma nota que favorece os cantores. Eu acho normal, natural, começar um hino, errar no início de um hino, em altura, coisa e tal. Não tem nada que envermelhar-se, né? Começa de novo na altura certa, lembra o ensaio como foi, e dá tudo certo. Isso é muito bom. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Aos Romanos, capítulo 6, verso 16. Aos Romanos, capítulo 6, verso 16. Nós cumprimentamos também aí os irmãos de São Gabriel, do Oeste, né? Lá em Mato Grosso, que estão conosco na conexão telefônica. Estão nos ouvindo lá em Mato Grosso, participando desse culto, não é? Vamos ler então em Romanos 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Senhor Deus, nós pedimos a Ti mais graça ainda, Senhor, mais misericórdia, mais paciência conosco, e que o Senhor nos use aqui agora, em benefício do Teu povo. Não significa nada ser um pregador eloquente, ter um bom sermão e dizer que grande pregação.
Que dom especial. Não, não significa nada isto quando o Senhor não vivifica a tua palavra. Por isso nós te pedimos que o que falarmos aqui, seja pouco ou muito, seja estritamente o necessário, seja vivificado em cada coração. Para a tua honra e tua glória nós te pedimos. Me usa, ó Pai, em favor do povo. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Aquele de quem és vencido, te tornas servo. Não? Isso é uma lei natural. Se você é vencido, você então se torna servo daquele que te venceu. Você é derrotado. Você é vencido. E, sem dúvida alguma, nós sabemos que, desde que nascemos, nós estamos numa batalha, numa guerra. Assim que nascemos neste mundo. Estamos guerreando o nosso próprio organismo, os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, estão guerreando contra as bactérias, os germes do mal, os espíritos de doenças, porque não há somente doença orgânica, há espíritos de enfermidade. E a ciência põe um apelido científico naquela doença, como câncer. Mas na verdade, aquilo é uma doença maligna. É o diabo. É demônio no estado físico. Porque, tendo a revelação da mensagem demonologia, essa que é a verdadeira teologia sobre demônios, né? A verdadeira ciência, né? É a mensagem do profeta, a série de mensagens demonologia. Então você encontra que o diabo pode perfeitamente atacar o seu físico, e isso significa demônio no estado físico. Um exemplo muito claro, muito fácil na Bíblia Sagrada de ser compreendido, de ser visto, é o de Jó. O demônio no seu estado físico, fazendo do seu corpo um corpo leproso, cheio de chagas, mas sem contudo poder tocar na sua alma. É simples. Hoje mesmo ouvimos a advertência sobre simplificar, não complicar a mensagem. Isso é bom quando a gente está ensinando isso. Estou batendo isso com os pastores nos encontros. Gente, não vamos complicar a mensagem. Ela é simples. E eu não vejo na Bíblia nenhum motivo para as pessoas serem complicadas e para serem salvas, terem que entender complicações, crochês feitos pelos homens. O ladrão crucificado ali, que foi arrependido, foi revelado, a salvação foi tão simples para ele. Qual foi a sua teologia? Que complicação ele teve? E assim os demais. E nós sabemos perfeitamente que a salvação ela é rejeitada
justamente por causa de sua simplicidade. Porque ela é tão simples. E as pessoas não dão valor em coisas simples. Elas querem coisas complicadas. Elas querem coisas difíceis. Elas querem aparência. Quando não é assim. Então, nós já nascemos aqui numa guerra, numa batalha, e temos de encarar um fato, uma realidade muito grande, de que nós somos vencidos. Nós fomos vencidos pela morte. Isso, de uma maneira indireta, isso começou lá no Éden. Foi Eva, disse São Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9, que ela sendo enganada, então, o profeta diz que quando você ouve uma sirene tocando, de uma ambulância ou uma RP, a polícia, você tem que lembrar lá do Éden, do que Eva fez. Então começou ali, e nós fomos vencidos pela morte. Sem dúvida alguma, está decretado a cada homem, a cada pessoa morrer. Não tem por onde passar, a menos que a pessoa esteja viva na hora da vinda, da aparição do Senhor Jesus Cristo, aparição bem entendida, aparição dele na sua segunda vinda, para buscar a sua igreja. É uma aparição, na verdade, mas somente para aqueles que serão arrebatados. Somente os que serão arrebatados irão no rapto. Ora, nós sabemos que não há um sistema de segurança aérea mais perfeito do que da Rússia, da União Soviética e dos Estados Unidos. Mas outro dia um rapaz pegou um teco-teco, um aviãozinho, aí na Escandinávia, parece na Finlândia, por aí assim, e burlou todo o segredo aéreo, todos os radares da União Soviética. Eu fiquei pensando, e ele deu um show, ele desceu na Praça Vermelha. Isso quer dizer que se ele fosse uma bomba, ele teria explodido o palácio. Seria um escárnio. No entanto, ninguém percebeu, os radares não captaram, ministros foram depostos por causa disso, gente foi presa. Mas a falha foi realmente humana? Será que não foi a tecnologia que falhou? Agora eu pensei assim, se um rapaz, num monomotor, num aviãozinho, num teco-teco, pôde enganar todo o sistema de segurança aérea da União Soviética e descer na Praça Vermelha, por que Jesus não pode vir nas nuvens e levar só os seus eleitos sem nenhum radar a captar? Porque eles dizem não tem condição de ser rápido, porque há muitos satélites por aí, no espaço. A Rússia tem. Jesus vai levar a sua noiva, haverá uma aparição dele nas nuvens para ela.
somente para ela. Nenhum radar vai captar. Agora, nesta hora, os que estiverem vivos, que forem eleitos, esses não provarão da morte. Paulo diz, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, no abrir e fechar de olhos. Na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala do mistério. Olha, mas veja, é simples o mistério. Não faz de mim um mestre, não é? Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse termo aqui pode ser usado, nem todos morreremos. Porque o crente não morre, dorme. Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Agora eu pergunto, uma vez que fomos vencidos biologicamente, circunstancialmente, o nosso organismo, quer dizer, organicamente falando, nós nos envelhecemos. As células vão se envelhecendo, vão se desgastando, e a pessoa vai ficando velha, até a morte. E nós, sem dúvida alguma, ficamos servos, sujeitos a toda essa dimensão humana. Com uma diferença, só não aos seus maus hábitos, aos seus maus costumes, aos seus atributos diabólicos. Mas no demais, todos somos iguais. Todos temos necessidades fisiológicas. Todos estamos sujeitos a dores de cabeça. O próprio Senhor Jesus Cristo, diz o livro O Príncipe da Casa de Davi, que quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra, com as mãos na cabeça, porquanto sua cabeça lhe doía muito. Ele tinha terríveis dores de cabeça. E quando ele estava com 30 anos, ele parecia que tinha 50. Ao contrário daquela irmã que tinha 60 e parecia que tinha 30. Ele estava com 30 e parecia que tinha 50. Agora você veja que realmente nós estamos numa batalha jamais pelejada. Isso envolve todo o sistema mental. Arrola todo o sistema, todos os sentidos, compreendendo afeto, memória, razão, lógica. A lógica. Nós temos crentes usando a lógica, a razão, uns para os outros, quando temos de viver pela fé. E nós sabemos que cada um de nós tem o seu Velho Testamento. E cada um tem o seu Novo Testamento. E nessa batalha jamais pelejada, inclui-se visão, paladar, olfato, tato, audição. E você vê como a visão, o que você está vendo, a ponto do profeta dizer, diga-me o que você está vendo, o que você está lendo, o que você está ouvindo, e as pessoas com quem você anda, que eu lhe direi a qualidade de espírito que você tem.
Diga a qualidade de música que lhe apraz. Agora você entende, a gente vai num restaurante, hoje mesmo eu estava falando isso como José Berto, por que eles não põem uma música gostosa, uma música suave? Na hora de comer, principalmente, deveria haver uma música que combinasse com o ambiente de refeição. Não é com o ambiente de bebedeira, de boate, com o ambiente de restaurante. E na sua sala que você manda, na sua copa que é sua, porque lá é dos outros, tudo bem. Mas aí quando mudaram a música, eu disse para ele, olha a diferença. Como é diferente. Mas você tem ouvido, você está escutando, você está vendo tudo que os outros veem, tudo que os outros escutam. Mas há uma coisa, você se deleita com determinadas músicas, com determinados ritmos, até mesmo um ritmo como uma valsa, como um tango, como um samba-canção, como uma coisa assim, e até mesmo com letras, músicas cantadas, que são dignas de serem ouvidas, que compensam ser ouvidas. Mas, de todos os modos, nós ficamos servos da dimensão. Mesmo estando dormindo, a poluição sonora está te prejudicando. A poluição sonora está prejudicando as árvores da Amazônia. Os sons, os rocks que estão cantando, tocando, gritando lá na Europa a esta hora, estão prejudicando as árvores da Amazônia aqui. Estão prejudicando os animais silvestres. Porque isso é um globo. Ondas sonoras nunca morrem. Por isso que pelas suas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados. Agora veja o quanto isso é real, é verdadeiro. A pobre, inocente criança no berço está sofrendo a poluição sonora, está sofrendo a poluição atmosférica, está sofrendo a poluição das águas. E aqui, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 7, o 6, 11, pelo contrário, espere, 11, na 7ª trombeta, veja, no verso 18, e iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. De destruíres os que destroem a terra. Quem destrói a terra não é o lavrador de machado nas costas, de enxada nas mãos. Não, ele nunca teria destruído a terra. É o progresso, é a ciência, são os transmissores de imagem, de som, são os tratores, são os aviões,
São os sprays. O que é que está acabando? Furou um buraco na camada de ozônio que impede o sol queimar a terra. É a ciência. Então nós estamos vivendo como servos, servos do transporte, servos do álcool, servos da gasolina, servos do diesel. A criatura ficou maior do que o Criador. E tem que se trabalhar em função de carro, em função de casas, em função de telefones, em funções de aparelhos, em funções de fogões modernos. E tem que se trabalhar constantemente, dia e noite, correndo para cima e para baixo, em função de tudo que vai perecer, de tudo que é criatura. Aquele de quem és vencido, te tornas servo. Se você propõe a servir a alguém, você sabe, se você não quer ser serva de seu marido, não te cases. Se você não tem natureza de servir a um homem, não te cases por favor de sua alma. Se você não tem natureza de ser mãe, no sentido da palavra, não traga o inocente, não faças o inocente sofrer pela sua loucura. Se você não quer ser serva do lar, não quer ser serva, na verdade é uma serva. Tua serva me fizeste. Eu sou uma escrava resgatada. Tua serva me fizeste. Se você não quer ser um servo, não te cases. Você não quer ser servo de mulher? Servo de filhos? Não te cases. Fique como São Paulo ficou. Porque primeiro Deus, segundo sua família, terceiro você. Agora, existe uma maneira de servir, ou duas maneiras de servir. Uma, murmurando, se queixando, de uma maneira forçada, lamentando, lastimando. E a outra, servir de boa vontade. Serve porque é sua natureza servir. Serve porque gosta de servir. Servir é vida para você. Nós conhecemos a história que foi, inclusive, lembrada de uma maneira bastante adequada aqui, quarta-feira, daquele escravo negro que servia de peito erguido. E ele não precisava de apanhar. E ele sobressaía sobre todos os demais. E o comprador, o mercador de escravos, dizia: eu quero aquele lá. O proprietário disse: aquele não está à venda. Mas por quê? Por que que ele é diferente? Ele serve de uma maneira diferente. Você dá uma comida especial para ele? Diz: não, ele come com os demais. Ele dorme na mesma senzala. O tratamento dele é o mesmo, apenas não precisa de apanhar. Por que que ele trabalha dessa maneira tão avantajada? Em outras palavras,
Ele disse, é porque eu também tive essa curiosidade, até que descobri, é que na terra dele, o seu pai era rei, é rei lá, na tribo. E ele veio de lá, ele é filho de rei. Então filho de rei serve como filho de rei. Ele estava servindo como filho de um rei. Ele tem sangue, porque há muitas pessoas que têm sangue azul, como dizem. Elas não têm condição de viver em determinadas coisas da vida, mas elas estão sempre buscando aquilo, se sacrificando, pondo o chapéu onde não alcança. E a gente percebe seus espíritos, que são espíritos de sangue azul. Elas deveriam ter nascido milionárias. Para viverem a toque de botões, os servos e servas, as suas mercês, a disposição delas. E gostam das coisas modernas. Mas aquele escravo era filho do rei, e por isso servia como filho do rei. É conhecido, muito batido aqui, a mulher do presunto. A mulher do presunto, a mulher do presunto. Mas isso aí não aconteceu por acaso. Isso não está na mensagem por acaso, como todos os demais detalhes da mensagem não estão aí por acaso. É realmente um modelo. Porque você vê, uma irmã vê a outra com esse batom disfarçado, que devia ser menos hipócrita, passar logo o batom então, pronto. Passa logo direito. Tem vontade? Passa logo, em vermelho esse trem direito. Mas começa a influenciar as outras. São exemplos, e assim, eu faço uma coisa, você quer fazer porque eu fiz, e a outro faz outra coisa, você quer fazer porque ele fez. Ora, então por que não vão ser a mulher do presunto? Você conhece a história da mulher do presunto? Era uma servinha, não é? Era uma servinha. Mas acabou servindo até o prato da salvação, não somente para os seus maridos. Ela acabou terminando sendo a maior. E Jesus diz que o maior é que serve, não é o menor. Todas as pessoas que querem ser servidas, elas terminam mal. Principalmente pobres que querem ser servidos. O profeta disse, os indianos, a Índia está esperando o Messias para botar comida na boca deles. Os africanos estão da mesma forma. E os agitadores do Brasil estão da mesma forma. Que é um milagreiro na presidência da República. Botar comida na boca deles. E todo pobre que quer ser servido é miserável, é infeliz. Termina mal. Porque isso não pode ser sustentado por toda a vida. Ela não pode ser servida daquela maneira sistemática, exigente, por toda a vida. E quando aquele sistema falha, então ela é uma desgraçada, é uma infeliz, é um infeliz. Mas quando a pessoa costuma servir, isso vem da criação também, isso vem do berço. A gente tem aquele sistema que não gosta de receber um copo d'água na mão. Porque a gente foi ensinado a pegar água para os mais velhos. Levar o café na cama para os mais velhos. Pegar a cadeira para o mais velho. Servir. Bom,
Quem serve no posto do seu dever, está servindo a Cristo, está servindo a Deus. Paulo disse que você não está servindo ao homem. Quando você está servindo ao seu patrão de uma maneira fiel, você está honrando ao Senhor, você está servindo a Deus. Você não está servindo a seu marido. Seu marido não te deve nada. Você está servindo a Deus. Você está servindo a sua esposa, ela não te deve nada. Você está servindo a Deus. Você está servindo a seus pais? Muito menos ainda. Aqui em 2 Crônicas, eu gostei tanto disso, eu estava lendo essa semana, e eu gostei muito de ver isso aqui. Eu falei, olha, isso aqui tem uma grande mensagem prática. 2 Crônicas 12, verso 8. Vamos ver se é isso mesmo. O Senhor disse, porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Isso foi um castigo de Deus sobre Reboão, por causa da idolatria. Se você lê em casa, capítulo anterior, aí onde começa Reboão, não é? E vem assim, o capítulo 12, você vai entender melhor. Porque eles se humilharam, eles se arrependeram, e eles buscaram perdão em Deus, e todos que se humilham alcançam misericórdia. Eles alcançaram, na verdade, no verso 6 está escrito, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Mas não é o que acontece com muitas mulheres no mundo. Elas não querem servir os maridos. Depois elas vão experimentar a servidão do pecado, do estrangeiro, do homem, que não tem filhos com ela. Do homem que não derrama uma gota de suor por ela. Deus, na verdade, parece que se submete a igreja a uma servidão. Ele disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso quer dizer, negue seus direitos, suas razões, suas lógicas, seus sentimentos. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Agora, qual é a sua cruz? É o vizinho? É o parente longe? Qual é a sua cruz? Tome a sua, deixa a dos outros. Você não tem nada a ver com a vida alheia. Mas tome a sua cruz e siga-me. Essa é a servidão de Jesus. A servidão de Jesus é esta: não fumes mais. E assim não tenhas um câncer nos seus pulmões. E assim não tenhas um câncer em sua traqueia. E assim economize 15 anos de vida. Não bebas mais. Não mintas mais.
não roubes mais, não adulteres mais, vai-te e não peques mais. Aquilo não é mandamento, aquilo para mim é a palavra falada, porque mandamento ela já tinha mandamento sobre ela: não adulterarás, e quem for apanhado em adultério morrerá apedrejado. E ela adulterava a si mesma. Mas quando ele falou a palavra falada trocou a servidão dela. Ela deixou de servir ao diabo, ela deixou de servir o pecado e passou a servir a Jesus. Lavou os seus pés com lágrimas, enxugou-los com seus cabelos, trocou a sua servidão. Está bem, rapazinho, você vai ter saudade da servidão de casa, da servidão do pai. Eles hão de ser servos, à vez de ser servos desses reis, para que conheçam a diferença da minha servidão. Como se tem pena de uma mulher que trabalha, como se tem pena de uma mulher que lava roupa, como se tem pena de uma mulher que passa roupa, como se tem pena de uma mulher que cozinha. Mas não tem pena de uma mulher quando ela vai passando ali na rua, requebrando e sendo alvo de total perdição. Não se tem pena. Agora eu quero pensar um pouquinho sobre a natureza. Aqui, na mensagem necessário vos é nascer de novo, a partir do parágrafo 91, ou 95, 95. O profeta fala sobre um quadro muito importante. Ele diz: recordo-me, um dia eles, num quintal, me disseram que havia um pato seguindo alguns pintinhos. E o pato, você sabe, era um companheirinho esquisito para aqueles pintos. Ele era um tipo desequilibrado, andando assim, desagunçadamente. E você sabe, e bico grande, você sabe como a diferença. Mas isto dele ser desequilibrado, ele tinha aquele bico ali por algum propósito. E esta é a maneira que algumas vezes o cristão parece ser um pouquinho, torna-se um pouquinho fanático, ou um pouco fanático, porém, aquilo estava ali por um propósito. Ele parecia diferente tanto tempo quanto ele ficou correndo ao redor com os pintos. E ele podia ter uso e coisas, eles tinham o bico um pouquinho mais curto. E enquanto as coisas que fazia, e eles não eram do formato daquele pato, eles eram diferentes. A natureza deles é bem diferente. Um dia a mãe o deixou, um grupo de pintos, e ele fora atrás. Ele sempre estava ali por trás, você sabe, assim. Ele nem mesmo falava com eles, sua linguagem era diferente. É diferente. Logo eles dizem: você é crente, não é? Por quê? Porque a sua linguagem é diferente. Eles não compreendiam uns aos outros. É desta maneira com o cristão quando ele nasce de novo. Ele surge de um ovo diferente.
é tudo, vê? Talvez ele tenha, eu creio que há muitos deles aqui fora, nessas igrejas denominacionais, que são patos genuínos, mas eles têm penas de galinha, correto? Logo eles não o entendem exatamente. Isto parece rude, não quero falar desta maneira, mas estou tentando estabelecer um ponto. Um dia ela o deixou fora, um pouquinho longe, por detrás do celeiro, e ele estava desequilibrado com aquele sistema de vida. Aquilo era uma prisão para ele, ficar atrás de uma galinha todo o tempo, e ela ciscando ali, ciscando. E aquilo para ele era como que uma servidão. Havia ali alguma água correndo abaixo por detrás do celeiro. Sim, uma nascente saindo, um córrego. E ele estava ali querendo saber o que era tudo aquilo, você sabe? Seguindo ao longo a galinha. E mesmo porque ele nem gostava da comida que eles estavam comendo, não parecia correto para ele. Mas ele estava sujeito àquilo desde que foi chocado no ninho de uma galinha. Estas velhas coisas que eles faziam, aquilo não parecia certo. Então, após um tempo, aconteceu dele perceber um cheiro. Aquilo cheira exatamente correto. Vocês têm que saber que a água cheira. Os animais, os veados, os animais do campo, os animais percebem. Eles têm olfato para perceber o cheiro da água. Aquilo cheira exatamente correto. De onde vem aquilo? Oh, aquele cheirinho do céu. Captou aquele cheirinho de alguma coisa que era refrescante. E significava em tudo uma libertação de sua natureza. Um sermão que apela a você, que toca dentro. Você sente a palavra ancorar, ela mesma. Você sabe que isso está te chamando de uma servidão do pecado para uma vida livre. Livre do pecado. Serva de Deus. Você tem constituição para flutuar. Alegria celestial. Ele pensou, ali está de uma maneira ou de outra, aquela fragrância que eu senti, encaixa-se na minha natureza. A minha natureza estava forçada, desde que eu nasci naquele ninho. Mas eu tinha que ficar lá. Ele cheirou outra vez. Está em alguma parte. Agora você não pode me dizer, está em algum lugar. Eu sei que há alguma coisa em algum lugar a qual eu pertenço. Não a este credo. Você entende o que eu quero dizer? Ele cheirou a água, como você cheirou a mensagem. Então um pato e a água têm afinidade. Como um cristão e a palavra têm afinidade. Esta é a forma que um crente e Deus se harmonizam. Não importa se você tem que servir como a filha órfã. A prima órfã estava servindo todo o tempo, até que o esposo chegou. Diretamente ele tomou uma outra grande cheirada daquilo e tornou mais forte. Após um tempo, o vento começou a soprar, como o vento impetuoso, poderoso, você sabe. Ele começou a soprar a brisa da água imediatamente para ele. Ele não poderia permanecer por muito tempo. Para baixo, por sobre a montanha, ele foi, agitou, exatamente. Você sabe, indo, ronque, 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 ronque,
aquele biquinho esticado para cima no ar. Você sabe, ele cheirou a água. A velha galinha disse: você fanático, volte aqui. Não adiantava nada. A sua natureza havia tido uma afinidade com a água. Ele havia cheirado a água. Ele estava em sua estrada para a água. E ele não queria nada com o fumo mais. Ele não queria nada com a bebida alcoólica mais. Ele não queria nada com o mundo mais. Aleluia! Ele queria de todas as formas ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há uma fonte cheia com sangue correndo das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham no meio da corrente e perdem todas as suas manchas de culpa. Um cristão real nada quer fazer com o mundo, solta as correntes são quebradas, as barras são quebradas, e ele sai liberto para servir como cristão, para viver como cristão, para proceder como cristão. Eles não querem viver por aqui, a ermo, espantado por onde eles estiverem. E hoje eles são cristãos. Aleluia. Eu gosto disso. Eu gosto de ouvir a mensagem como nós ouvimos, que combina a coisa real, a prática da coisa, a prática da vida. Aqui nas Águias de Deus, a partir do parágrafo 154, o profeta diz: certa vez um homem estava chocando uma galinha e ele não pôde encontrar ovos suficientes. Então ele encontrou um ninho de águia e subiu e apanhou o ovo da águia e o colocou debaixo da galinha. E quando aquela turma, ou ninhada, chocou, aquela águia era um sujeitinho engraçado, de diferente do resto daqueles frangos. A coisa mais engraçada. Isto é mais ou menos a maneira que isto chega, um de cada ninhada, exatamente da maneira que acontece. Isto é verdade, um de cada ninhada. Você às vezes fica triste por ser uma moça meio desagunçada e não consegue harmonizar com certas coisas. Ser um rapaz meio desagunçado também, meio desajeitado. E aqui estava ela, um sujeitinho de aparência estranha. Ela não podia compreender o carcarejo da galinha, mas ela tinha que ficar sujeita àquilo. Isso aqui é o pior. Você escutar uma galinha o dia inteiro, não sendo galinha, é duro. Clube, novela. Meu bem, meu mal, meu bem, meu bem, meu mal, meu bem, meu mal. Ó, tá na hora, meu bem, meu mal, tá na hora da sucata, A velha galinha ali fora num monte de esterco no quintal. E essa pobre águia sujeita a essa circunstância. Fazer o quê? Tem que esperar a hora. Se Deus cuida de um animal, por que não cuida de seu filho? Nós vamos ter um jantar social esta noite. É uma festinha na casa da irmã fulana. Vamos lá. Nós vamos fazer tudo isso. Assim, cluc, 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 cluc. Mas como isso cansa, dá dor de cabeça.
não é minha comida, não é o meu assunto, mas eu estou sujeito, eu sou servo dessa circunstância, meu Deus. Os dias dos milagres passaram, não existe profeta. Profeta foi só ter João. Você aguenta escutar esse tipo de coisa? Isso é cluque, cluque, cluque. Não existe tal coisa como cura divina. Galinha, 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 cluque, 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 dizendo para você que não há cura divina. Comendo aquelas coisas sujas, com velhas festas de jogos ilícitos, de cartas, tirando as roupas e tudo mais assim, televisões e todo tipo de bobagens. Aquele sujeitinho era uma águia, mas estava sujeito àquele sistema de galinha. Havia nascido debaixo de uma galinha, aquecido por uma galinha, aquecido por uma denominação. Aquilo não se encaixava nele, aquilo fazia vomitar e sentir o cheiro. Puxa, eu nunca farei aquilo. Como que eu vou comer minhoca? Não dou conta. Meu estômago não aceita esse tipo de coisa. Eu não sei ciscar, eu não sei caçar as coisas, as notícias, e ficar sabendo da vida de todo mundo. Eu não dou conta. Andando por ali, puxa, ele era um sujeitinho de aparência estranha. Ele não gostava de certos assuntos, de certas conversas, de certas visitinhas. Ela disse: venha, querido. Elas sempre são educadas. Essas são as melhores mães. Venha, querido. Nós vamos ter uma grande festa nesta noite. E vamos servir. Reticência. Ele não queria nenhuma daquelas coisas. Ele não queria ser servido. Ele queria que sua natureza fosse servida. Ele andou por ali, pensou: eu sou um papo de aparência estranha aqui. E vou lhe dizer uma coisa, irmão. Quando um homem nasce para ser um filho de Deus, velhos credos e denominações e essa bobageira do mundo nunca o satisfarão. Ele nunca está satisfeito. Você não sabe porque sua cabeça dói. Você não sabe porque você não é feliz. É porque você está comendo coisa errada. Não, senhor. As coisas do mundo, jogos de basquetebol, festas, jogos de cartas e todos esses tipos de diversões que as igrejas modernas têm hoje em nossos dias, não é de admirar que eles estão afligidos. Onde está Deus? Eles molestaram Deus para longe deles. Isto é exatamente certo, sim, senhor. Galinhas gostam daquele tipo de coisas, mas águias não. Isso não é alimento para a águia. Ali andava, era por ali, puxa, todas elas olhando ao redor, todas correndo para este e aquele lugar. Ela ciscava umas coisas imundas, descobria uma coisa imunda ali, descobria outra coisa suja ali, corriam e comiam aquilo. Preparadas, sim, senhor. Ele não queria nenhuma daquelas coisas, não lhe apareciam corretas, não cheiravam bem, não tinha o tipo correto de atmosfera por ali. Ele não gostava daquilo de forma alguma. Ele disse: não, não, eu não como isto. E certo dia a velha mãe águia veio procurá-lo. Pode deixar. Um dia a velha mãe águia veio procurá-lo. Então terminaria a sua servidão naquele sistema. Estou tão feliz por ele ter vindo por mim. Ela voou sobre o galinheiro, olhou lá embaixo e ela viu o seu pequenino. E ela gritou. Ela disse: querido, você não é uma galinha. Você é meu! Você é meu! Foi o que Jesus te disse aquele dia: ei,
você é meu, você é minha, é minha. Quando ela ouviu aquela voz, ela olhou para cima, aquilo soou bem no seu ouvido, não foi uma música de rock, foi uma coisa boa, saudável. Sua natureza era de águia, e ela não podia servir um sistema de galinha. Sua natureza exigia espaço, altura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ela gritou de volta: amém, mamãe, amém. Amém, mamãe, amém, papai. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se o fizer, o amor de Deus não está em você. Amém, ela disse. Ela respondeu de lá, mesmo dentro do galinheiro: amém, isso soa bem. Quando eu voltar, querido, você pode pular. A única coisa que você tem que fazer é bater suas asinhas de fé. Isto te levará a uma libertação. Como sairei disto, mamãe? Como sairei disto? Meu filho, apenas bata as suas asas. Isso é tudo. Você sairá imediatamente. Somente use sua fé e pule para isto. Torne-se servo de Deus. Comece a bater asas. Porque para começar você é uma águia. Você é uma águia para começar. Bata suas asas. Ela planava por cima. Aí embaixo onde você está, você parece com um dos meus. Você não adianta. Você está indo lá, mas você não é de lá. E o sujeitinho deu salto e pulou umas 4, 5 vezes. Você sabe, como se ele estivesse batendo suas mãozinhas ou asas juntas assim. E a primeira coisa que você sabe, ele tirou seus pés do chão. Ele nunca tinha visto aquela galinha fazer isso. Ele nunca tinha visto os pintos fazer isso. Mas você sabe o que ela fez? Esta águiazinha, ela se colocou bem em cima do mastro do celeiro, bem no meio da grande denominação pentecostal. Sabe de uma coisa? A mamãe águia voou ao redor outra vez. Ela olhou de calças compridas, cabelos cortados, faces pintadas. Disse: querida, você parece mais um abutre pentecostal do que uma águia pentecostal. Você terá que se lavar. Ali no banheiro tem água. Um pouquinho mais do que aquilo. Eu não posso nem mesmo chegar a você, certo? Eu não tenho intenção de ferir seus sentimentos, mas eu quero tosquiar algo de você. Deixe-me lhe dizer, irmão, o que a igreja pentecostal necessita é uma limpeza do púlpito aos bancos. Isso é exatamente certo. Pondo de lado o peso. Não é de admirar porque nós temos reavivamentos, comendo coisas de abutres, ficando em casa à noite para assistir a algo favorito na televisão, em vez de ir para a reunião de oração. Usando estas velhas mulheres, usando estas roupas de homens, tomando drinks socialmente e contando piadas sujas e coisas entre uns aos outros. O que você quer dizer, homem? Deus nunca pode descer numa confusão de coisas como esta. Você continuará servindo a estas coisas ou servindo a Deus? Qual é a sua natureza? Você pode ter as maiores igrejas que existem no país. Você pode ter mais dinheiro do que jamais teve. Aquilo não tem nada a ver com isto. Você pode se associar com aquilo que você chama de um povo intelectual melhor.
você pode usar roupas melhores, mas irmão, Deus deseja um coração limpo e mãos limpas. Ele deseja uma igreja limpa. Então Ele pode se mostrar. Quando Deus estende suas grandes asas e mostra o seu poder, de que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a águia dizendo: sim, Senhor, isto é o que eu quero, estou lutando por isto, estou chegando nisso. Claro, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E aquela águia voou e ganhou altura. Para terminar, vamos ver só 2 parágrafos aqui do velho Buddy Robson. Nas mesmas águias de Deus, parágrafo 88. Seja como o velho Buddy Robson estava quando ele foi para o milharal. Ele disse: Senhor, se tu não me deres o Espírito Santo, para que eu não sirva mais ao diabo, à carne, não é? Quando tu voltares à terra, tu encontrarás um monte de ossos do Buddy Robson jogados bem aqui. Esta é a maneira para fazê-lo exatamente. Nós o fazemos casualmente. Um homem certa vez estava tentando buscar a Deus, e cada vez que ele dizia: estou salvo, estou libertado dessa servidão, não faço mais o que o diabo quer, não sirvo mais a Satanás. Cada vez que ele dizia: estou salvo, estou libertado, não sirvo mais ao diabo, o diabo dizia: não, você não está. E o diabo pode dizer através de um filho, de uma filha, da esposa, do marido. Não teve uma vez que o diabo tentou mais a Jó, senão aquela hora que sua mulher, sua esposa, disse: amaldiçoa esse Deus. O diabo não quer que a família se orgulhe de um homem que triunfou sobre o pecado, que triunfou sobre o diabo. O diabo não quer que uma família se orgulhe de uma mulher que triunfou sobre o pecado, que triunfou sobre o diabo. Pelo contrário, o diabo dizia: não, você não está liberto. Você é a mesma pessoa. Mas um dia ele fincou uma estaca. Ele disse: Satanás, ó Satanás, de agora em diante eu apontarei para essa estaca. Este é o lugar onde me encontrei com os requisitos de Deus. Vem aqui. Eu não te sirvo mais, diabo. Eu morro, mas não te sirvo. Eu sirvo ao meu Deus. Fiquemos de pé. Eu sirvo ao meu Deus, ainda que eu tenha que ir para o lixo, ainda que você não veja nenhum fruto da vide, da oliveira, ainda que falte tudo que simboliza o Espírito Santo. Você está seguindo a Cristo. Você está servindo a Jesus. Quando você deixa a sua casa e vem para essa casa, você tem que saber: você é uma serva de Jesus. Você é um servo de Jesus. Aleluia. Fechemos nossos olhos. E agora, ó Pai, sei que não tenho que pedir desculpas a ninguém, porque isso é a pura verdade. A nossa natureza
não combina com essa servidão de vivermos aqui como fugitivos, escondendo o Senhor, procurando camuflar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, como homicidas que vivem foragidos, escondidos. Não, Senhor, nós podemos nos aproximar de Ti e reconhecermos que não estamos aqui para servir ao diabo, mas para servir ao Senhor. Esta voz aqui, Senhor, começou a pregar em 1963 e está pregando até agora. Enquanto o Senhor me der fôlego, estarei pregando. Não importa se meu físico fique todo leproso. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que significa isto melhor do que eu. E cada irmão aqui enfincou essa estaca também. Meu irmão também fincou essa estaca, ó Pai. Minha irmã também fincou essa estaca. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia ao Senhor Jesus Cristo. Há uma estaca enfincada, dizendo: eu não te sirvo mais, diabo. Eu sou serva de Jesus. Ainda que eu tenha que ser lavadeira, carroceiro, ainda que tenha que ser mulher de presunto, prima órfã, mas sou tua serva. Eis a escrava resgatada. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da escravidão, da servidão do pecado. Doença, espírito de enfermidade, você já está longe, não é, covarde? Covarde, covarde, machucando minha irmã, meu irmão. Vai-te embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pelo sangue vertido no Calvário, pelo grande nome que é sobre todos os nomes, Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tome sua cura, tome sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Cheire a água, cheire a altura. Você escutou a voz da libertação, a grande voz: filho, ó filho, eu estou aqui. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Abrace um ao outro. Abrace gostoso, com fé. Tua serva me fizeste, grande preço por mim tu deste, vertendo seu sangue lá na cruz. Teu sangue na cruz. Aleluia. Aleluia.